Domingo passado à noite, irmãos, eu preguei sobre como enfrentar os dias de crise. Elias confrontando o rei Acabe e os profetas de Baal. Os meus pontos foram: reconheça que Deus está vivo. Elias diz: tão certo como vive o Senhor. Tenha comunhão com Deus, perante cuja face eu estou. Confronte com a palavra. Não haverá chuva durante 3 anos. Ele confrontou o rei. Obedeça ao Senhor. Deus o mandou para Querite, um lugar isolado. Dependa do Senhor. Deus mandava os corvos trazer pão e carne para Elias de manhã e à tarde. Então, semana passada, o tema foi como enfrentar os dias de crise. Reconheça que Deus está vivo. Tenha comunhão com Deus. Confronte com a palavra. Obedeça ao Senhor e dependa do Senhor. Agora a crise vai intensificar um pouco mais. Então nós vamos ler a partir do versículo 8. O versículo 7 diz assim: mas passados os dias a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então agora eu lerei a palavra de Deus a partir do versículo de número 8, e vocês vão ler comigo no final da leitura dos versículos 21 até o 24. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Todos comigo. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pai, glorifica o nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome. Não há outro Deus além de ti. Ó Deus, quando Elias foi arrebatado aos céus, Eliseu tomou aquela capa, ele tomou aquele manto e tocou na água e perguntou: onde está o Senhor Deus de Elias? E o Senhor abriu o rio, Senhor Deus. Ó Pai, onde está o Senhor Deus de Elias? Pai, tu és o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado. É o mesmo Deus que pode fazer grandes coisas no presente. Grande Deus, nós clamamos ao Senhor que abras os céus e derrame sobre nós bênçãos sem medida. Derrame sobre nós da tua bênção. Encha-nos com teu Espírito nesta noite, Pai. Deixa-nos conhecer-te mais, grande Deus. Pai, nós queremos ver o teu poder atuando em nossa igreja. Nós queremos ver o nome do Senhor Jesus exaltado sobre tudo e sobre todos. Agora, Deus, aquece o nosso coração com a tua palavra. Abençoa a nossa vida.
Prepara-nos para ser alimentados na ceia. E, Senhor, deixa-nos conhecer-te mais. Essa é a nossa oração, Pai. Dá-nos essa graça por causa da obra graciosa de Jesus. Resplandece a tua glória na face de Cristo, diante dos nossos olhos, para que te conheçamos e te amemos cada dia mais e mais. Fala conosco, grande Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada nós aprendemos o paralelo entre Acabe e Salomão. Davi fundou Jerusalém. O seu filho Salomão construiu o templo. Onri, rei do norte de Israel, fundou Samaria. O seu filho Acabe construiu um templo ao deus Baal. Nele levantou um altar a Baal, lá sacrificou. Também fez um poste ídolo para deus Astarote. E casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, rei de Tiro e de Sidom. Acabe, no reino do norte, diz a Bíblia, fez pior do que todos os outros reis antes dele. E o grande objetivo do rei Acabe era eliminar a adoração ao Senhor do meio do povo de Deus. E por isso ele casa-se com Jezabel, cujo pai se chama Etbaal, leva Baal até no nome. E Jezabel é prostituta. Além disso, ela traz 450 profetas de Baal do seu reino para destruir a adoração ao nome do Senhor e para que Baal seja adorado. E Deus levanta Elias, o tesbita, um homem totalmente desconhecido, de uma cidade chamada Tisbé, da qual você nunca tinha ouvido falar. Pode ser que de Tisbé venha alguma coisa boa. Deus levanta Elias. E Elias então vai diante do rei. Nós aprendemos semana passada que Elias era um homem de muita oração. Ele orou com lágrimas e intercedeu para que não chovesse, para que a mão de Deus pesasse sobre o povo, para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. E ele chega diante do rei em Samaria, depois de ser chamado por Deus, e diz: tão certo como vive o Senhor, reconhece que Deus está vivo, perante cuja face eu estou, é um homem de oração, não vai chover durante 3 anos e 6 meses em Israel. Encara o rei, enquanto o rei está perplexo, ele sai dali. E Deus o manda para um lugar inóspito, deserto, e lhe dá férias. É o único pastor que pregou um sermão e ficou 3 anos sabáticos, depois do sermão que pregou. Sumiu no mundo, era um homem ativo. Você se lembra que João Batista se parece com Elias. Então, João Batista vestia uma roupona de couro de camelo, tinha um cinturão de couro, comia gafanhoto e mel silvestre. Elias era um homem rústico para enfrentar dias tão maus, tinha que ser uma personalidade um tanto quanto chocante. E Elias vai para o ribeiro de Querite, bebe água geladinha do rio, e eu disse a vocês que ele foi mais bem tratado que o povo de Israel no deserto, porque o povo recebia o maná uma vez por dia. Ele de manhã tinha mordomos vestidos de preto, os corvos. Eles vinham e traziam pão para ele e carne. Imagine, bacon com panquecas logo de manhã. E no fim do dia, mais uma vez voando, com seu fraque, cada um deles trazia carne e pão. E Elias comia churrasquinho toda noite, com pãozinho queimado na grelha. Sustentado por Deus durante 3 anos, ele dependeu do Senhor. Assim ele enfrentou aqueles dias de crise. Mas a palavra de Deus nos diz no versículo 7 que a seca foi tão intensa, que os dias de crise se tornaram dias de calamidade. E o versículo 7 diz que, passados aqueles dias, a torrente secou. Agora nem água mais gelada Elias tem para beber. E na semana passada nós aprendemos como enfrentar os dias de crise. Agora nós vamos aprender como enfrentar os dias de calamidade. Quando a crise se intensifica, nós entramos na calamidade. Como enfrentar os dias de calamidade? Em primeiro lugar, o texto nos diz: obedeça ao chamado do Senhor. Como enfrentar os dias de calamidade? Obedeça ao chamado do Senhor. Nós vamos ler versículos de número 8 e a 10. Eu vou ler o 8, vocês o 9, nós todos o 10. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: vocês... Todos os 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Irmãos,
às vezes Deus faz algumas coisas tremendamente inusitadas. Elias já era um tanto quanto estranho. Foi levantado para confrontar o rei mais mau da história de Israel. É obrigado a pregar um sermão e fugir para não ser assassinado. Fica mais de 2 anos escondido, sendo sustentado por Deus de maneira miraculosa. E agora a água do ribeiro seca. E Deus, para piorar, dá uma ordem para Elias, que é uma ordem aos nossos olhos absurda. Deus diz para ele: desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Pasme comigo, Elias é inimigo de Acabe e de Jezabel. Jezabel está financiando a adoração a Baal. Ela veio de Sidom e de Tiro. O pai dela era Etibaal, o rei de Tiro e de Sidom. O último lugar em que Elias desejaria estar é no meio do quartel-general do inimigo. Sidom era o lugar onde Jezabel tirava férias. E você se lembra que quando Elias ora e cai fogo do céu lá na frente, Jezabel disse que ela não deixaria Elias sobreviver e o mataria. E Elias cai numa profunda depressão. Mas aqui no meio da crise o Senhor fala para ele: vai para Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, eu ordenei uma viúva que te dê comida. E Elias não questiona, Elias não rebate, Elias obedece. Com isso nós aprendemos que para enfrentar os dias de calamidade, nós devemos obedecer ao chamado e às ordens do Senhor, por mais inusitadas e contrárias que elas pareçam ser aquilo que nós tínhamos planejado. Se nós queremos, irmãos, vencer nos dias de calamidade e de angústia com a bênção de Deus sobre nós, nós temos que de todo o coração nos submetermos às ordens do Senhor, por mais que elas pareçam estranhas, esdrúxulas, ridículas. Se Deus está nos mandando, Ele tem um propósito, Ele nos ama, Ele vai ser glorificado, Ele está cuidando de tudo. Como enfrentar os dias de calamidade? Obedeça o chamado do Senhor. Todos vocês sabem, queridos irmãos e irmãs, que antes de ser vosso pastor e de amar este rebanho que Deus confiou aos nossos cuidados aqui em São Paulo, eu fui pastor da igreja presbiteriana do Guará 2. E no ano de 2011, lá no Guará 2, quando eu voltei da primeira vez que eu preguei nos Estados Unidos, passei 2 semanas pregando em Orlando e em Michigan, Deus nos deu a bênção de comprar o nosso apartamento que tínhamos, agora não temos mais. E quando eu comprei aquele apartamento, foi uma bênção de Deus. Algumas pessoas disseram assim: agora o pastor comprou o apartamento, não vai mais embora daqui, e mudaram conosco. Pessoas que eram meigas, carinhosas, doces, se tornaram secas e distantes. Agora já é nosso, não precisamos mais tratar com carinho. E eu observava isso e falava: Cleusa, esses povo não conhece quem é o maluco do pastor deles. Eles não têm ideia de quem é o pastor deles. Não, o senhor não vai embora daqui. Comprou apartamento. Em 2015 nós oramos para entender o chamado de Deus. Em 2016, Deus fez o nosso nobre vice-presidente do conselho, junto com o tesoureiro desta igreja, pousarem em Brasília, jantarem comigo no restaurante Abrate do Parque Shopping. E Deus foi conduzindo tudo. No dia, amados irmãos, que nós chegamos à reunião de oficiais da igreja, em que eu comuniquei que estava sendo convidado para ser o pastor da Igreja Unida, e estava entendendo que deveria aceitar, alguém, no final da reunião, me levou de carro para casa, ficou sentado no carro comigo, chorando até meia-noite. Nos perdoa, eu mudei com o senhor, porque o senhor comprou apartamento, eu achei que o senhor não ia mais embora daqui. E me ofereceu pagar um salário dobrado para ficar lá. Eu falei: irmão, já era. Agora Deus já me tirou daqui. E eu preciso obedecer o chamado do Senhor, ainda que você me faça propostas que são maravilhosas aos olhos dos homens. Irmãos, ainda que Deus nos mande ir para um lugar que aparentemente seja mais difícil para nós, em que nós talvez sejamos resistidos e tenhamos dificuldade, não adianta nada estar fora do centro
da vontade de Deus. Nosso grande pioneiro, o reverendo Ashbel Green Simonton, dizia com muita precisão e certeza que o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. Mas não se engane, não corra atrás de segurança humana, porque o lugar mais seguro pode se tornar o lugar mais perigoso se você estiver distante do centro da vontade de Deus. Então, se nós queremos, amados amigos e irmãos, ser uma bênção mesmo em dias difíceis, nós devemos obedecer ao chamado do Senhor. Ainda que isso seja contrário à nossa comodidade, ainda que isso seja contrário à nossa tranquilidade, ainda que seja contrário a projetos, planos e sonhos que nós tínhamos, Cristo nos resgatou na cruz do Calvário, Ele nos comprou com seu sangue, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos dEle. E tudo que Ele faz na nossa vida é o melhor. Então, para nós importa obedecer a Deus. Obedeça ao chamado do Senhor. Ainda que você esteja enfrentando uma situação de crise, uma situação de calamidade, e você tenha que abrir mão de planos que tinha, de projetos que tinha, e talvez você tenha até que baixar um pouco no seu nível, na sua condição social, não importa. Cristo amou você. Ele deu a vida na cruz por você. Importa antes obedecer a Deus e ouvir o chamado do Senhor. Você estaria disposto, se o Senhor chamasse você hoje e falasse assim: olha, eu quero que você largue tudo que você tem aqui, e eu quero que você vá abrir uma filial de uma empresa no sertão nordestino, e lá eu quero que você leve a sua família, e você vai ter uma empresa para melhorar a vida daquelas pessoas, vai ganhar metade do que você ganha em São Paulo, mas vai ser um instrumento útil nas minhas mãos. Vai pregar o Evangelho e vai ganhar almas para Jesus. Você estaria disposto a ir? Preste atenção, o Filho de Deus deu a vida dele. Ele desceu da glória, ele sendo mais rico, renunciou a toda a sua riqueza e se fez pobre por amor de mim e por amor de você. Então não existe limites, irmãos, para que renunciemos e obedeçamos ao chamado do Senhor. E ainda que você tenha aparente perda diante dos olhos dos homens, você está ganhando, porque não há bênção em estar fora do centro da vontade de Deus. Se nós vivermos dias de calamidade nesse país, nós precisamos obedecer o chamado de Deus para a nossa vida. Se Deus tem um chamado para você, não fuja. Se Deus tem um chamado para você, não diga não. Se Deus tem um chamado para você, não diga: mas eu não consigo, não consegue, mas o Senhor te capacita. Mas quem vai providenciar o sustento? Deus vai sustentar você. Mas eu não tenho poder, o Espírito Santo tem poder. Confie no chamado do Senhor e diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, leva-me aonde o Senhor quiser. Eu quero fazer na minha vida somente a tua vontade. Como enfrentar os dias de calamidade? Em primeiro lugar, o texto nos diz: obedeça ao chamado do Senhor. Elias vai para o centro do território inimigo, no lugar onde o Senhor não é adorado, onde Baal era adorado. E lembre-se, você que estava aqui semana passada, lembre-se que eu falei que Baal era o Deus da chuva. Então, quando Elias ora para não ter chuva, significa que em 3 anos de seca, Baal não é nada. Na superstição deles, eles diziam que quando não chovia, Baal estava morto. Então Elias vai para o lugar onde Baal é adorado, ser o único servo do Senhor, para ser uma bênção ali. Mas ele está no centro da vontade de Deus, obedecendo o chamado do Senhor. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, irmãos, amém? E que Deus nos dê o desejo de obedecer à vontade de Deus, porque nós só seremos plenamente felizes quando nós estivermos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Como enfrentar os dias de calamidade? Obedeça ao chamado do Senhor. Mas o texto continua a fazer saltar diante de nossos olhos essa pergunta: como enfrentar os dias de calamidade? Em primeiro lugar, obedeça ao chamado do Senhor. Mas em segundo lugar, confie no sustento do Senhor. Como enfrentar os dias de calamidade? Confie no sustento do Senhor. Nós vamos ler aqui, irmãos e irmãs, a partir do versículo 10, Elias pediu àquela mulher uma água. Era costume naqueles dias que quando homens pediam mulheres água para beber, você viu isso acontecer com Jesus no poço com a samaritana em Sicar, mulheres iam, buscavam água e davam água de beber aos homens. Elias pediu água para beber.
Enquanto ela está indo buscar a água, ele disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Preste atenção comigo nesse texto, irmãos. Aquela mulher é viúva. Ela não tem marido. Ela não tem um marido para liderar a sua casa e trazer mais sustento para a sua família. O filho daquela mulher é um órfão. É um filho sem pai. Aquela mulher foi uma mulher rica. Como o senhor sabe disso, reverendo? Naqueles dias só tinha segundo andar em casa alguém que era rico. Elias ficou no segundo andar da casa dela. Teve um quarto reservado para ele. E quando Elias pede para ela um pedaço de pão, ela narra como aqueles 3 anos de seca tinham sido tão terríveis que acabou-se a comida dela. Ela tem em casa um pouquinho de farinha e tem um pouquinho de azeite e saiu para pegar 2 pedacinhos de lenha para cozinhar aquela farinha, talvez fazer 2 tapiocas, uma para ela e outra para o menino, com o azeite molhadinho ali, não tinha nem uma carninha para botar na tapioca, veio um ovo e ela disse que eles iam comer, iam ficar sem nada até esperar a morte chegar. Mas pasme comigo, aquela mulher não faz parte do povo de Israel, mas ela já está começando a demonstrar sinais de que vai crer no Senhor, porque ela diz a Elias no versículo 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Os adoradores de Baal estão reconhecendo que Baal não é nada, e reconhecem que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus que está vivo. Nesses dias de calamidade, amados irmãos, em que a igreja é perseguida no mundo, nesses dias de calamidade em que as autoridades se levantam contra tudo aquilo que é certo e perseguem a igreja de Cristo Jesus, nós não podemos nos esquecer que, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face nós estamos, Deus está vivo. E nós temos que ter os nossos olhos postos nele. E Elias virou para ela: então você vai lá e faz tudo o que você falou. Faz a tapioca sua do menino, molha com azeitinho lá, mas tem um negócio. Ele diz para ela no versículo 13: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Ela já tinha reconhecido que ele estava vivo. A farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aquela mulher confiou e creu no que Elias falou, porque, versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Louvado seja o Senhor! Deus é o Deus que nos sustenta, conforme a sua palavra. Elias diz para ela: vai lá, você vai fazer a sua tapioca e a do menino lá, mas faz para mim primeiro um bolinho de farinha. Pode ser pequeno, né? O pastor Elias não era tão guloso assim, um pouquinho dava para alimentar ele. Também 2 anos de seca, o negócio é feio, irmão. E aí você vai trazer para mim primeiro, você faz para mim primeiro, e depois você faz para você e para o menino. E o Senhor está dizendo que não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar azeite na tua botija, até o dia em que Deus mandar chuva sobre a terra. Aquela mulher creu, obedeceu, e da farinha a panela não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Eu fico perplexo, sabe por quê? Porque ela não era da igreja. E Deus mandou Elias para abençoar uma mulher que não era da igreja. Se fossem os da igreja, que são os de Israel, eles estavam perseguindo Elias. E se Elias falasse assim: dá o pão primeiro para mim, depois você come. Pera aí, pastor. Primeiro eu, depois o menino. Se sobrar alguma coisa para o senhor. Elias falou: não, traz primeiro para mim. E a mulher obedeceu. E Deus fez um milagre. E a farinha, irmão, nunca faltava. Ela fazia tapioca, pegava a farinha e não faltava. Ela fazia um bolinho e não faltava. Ela molhava com azeite e não faltava, e não faltava, e não faltava, e não faltou. Porque Deus é um Deus de milagres. E quando o Senhor quer nos sustentar, se for preciso, Ele fará até milagres, para a honra e para a glória do seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Preparando esse sermão, irmãos, eu li uma história sobre a querida irmã missionária Corrie ten Boom. Corrie ten Boom e sua irmã Betsy, na época em que os nazistas tomaram a Holanda, elas escondiam vários judeus, para que eles não fossem assassinados.
E os alemães, os nazistas, descobriram. E levaram a Corrie e a Betsy, depois a Betsy morreu no final, para o campo de concentração de Ravensbrück. O lugar dos corvos significa isso. E Betsy estava muito doente, com fome, e tremendo de frio, com febre. E Corrie tinha um vidro com remédio, que era uma vitamina que dava força para Betsy. E ela, todo dia, dava uma gotinha na boca de Betsy, depois colocava um dia na porção do pão. E Betsy precisava daquela vitamina. E depois as mulheres que estavam com ela ali na cela, outras 10 apareceram doentes, com febre, fraca, tremendo. E chegaram a ser 25. E Corrie olhava para a sua vasilha de remédio, e olhava assim, a vasilha escura na luz, ela não via nada. Mas ela via que todo dia o Senhor permitia colocar a gotinha conforme a irmã dela precisava e conforme as outras precisavam. E ela ficava falando, mas como é que pode acontecer isso daqui? Será que é uma molécula e quando ela sai do vidro ela se expande e vira uma gota? E a Betsy ria. Pare, Corrie, de querer explicar a bondade do Senhor. Se deleite no milagre do Senhor. E todos os dias que elas precisaram, aquela vitamina não faltou. Até no dia em que foi preso um homem, que chegou com comida naquele campo de concentração e vários comprimidos de vitamina. E aí a Corrie disse o seguinte, eu vou aproveitar o que detém do outro frasco. E quando ela virou para pingar, não caiu nada. E ela fazia assim, batia no frasco. Não caiu nada. E ela disse que o remédio durou, até quando Deus providenciou outro. O nosso Deus, irmão, continua fazendo milagres. Meu irmão, Deus deu Jesus por você. Você acha que Deus vai deixar de cuidar de você nessa situação desesperadora que você está? Você acha que Deus vai te abandonar? Ele deu Jesus por você. Você acha que Ele não vai suprir todas as suas necessidades? Ele te dá emprego para que você trabalhe, Ele te dá salário, mas se um dia você não tiver emprego, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você? Você acha que Ele vai deixar de suprir as suas necessidades? Você tem que confiar no Deus que te amou e mandou o único filho dele para morrer na cruz do Calvário por amor de você. Então, meu querido amigo e irmão, se Deus tem um chamado para a sua vida, não renuncie. Você, querida jovem, deixou sua família, veio do interior, está lutando para estudar em São Paulo, para ter recurso. Deus manda você casar com um pastor, você fala, não, eu vou ter que sair daqui. Minha irmã, você largou seus pais, você está em São Paulo, Você acha que Deus não vai cuidar de você se você casar com o pastor? Deus vai cuidar de você, minha filha. Confie no sustento, na bondade do Senhor. Meus irmãos, há uma grande frase do missionário Hudson Taylor, admirável. Deixou a Inglaterra, era médico. Foi para a China, era criticado pelos outros missionários porque rapou a cabeça, deixou uma trança grande e se vestia como um chinês. Homem de muita oração, ele pregava o evangelho para os chineses. E antes de Mao começar a destruir a China e expulsar os crentes de lá, houve uma igreja forte naquele país, começada através do ministério de Hudson Taylor. E Hudson Taylor tinha uma frase, algumas vezes, irmãos, ele não tinha o que comer. E ele dobrava o joelho, e alguém batia na porta e trazia comida. Às vezes ele precisava pagar uma conta, não tinha dinheiro. E orava alguns dias e depois alguém vinha e colocava o dinheiro na mão dele. E ele dizia assim o seguinte, que quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem o sustento de Deus. Quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem a bênção de Deus. Então pare de ser incrédulo. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para a força do seu braço. Pare de olhar para o seu inimigo e olhe para o grande Deus que domina sobre tudo. Se Ele mandou você fazer alguma coisa, descanse. Ele vai cuidar de você. Mesmo no meio da mais terrível dor, mesmo no meio de grande provação. Deus cuida de nós, irmãos. Nós temos que confiar no cuidado do Senhor. Hoje de manhã vocês viram na igreja minha mãe conosco. Minha mãe é uma jovem mulher, uma bela mulher. Seus lindos olhos verdes fizeram meus olhos serem mais claros. Minha mãe não tem 70 anos, irmãos.
teve uma luta muito grande, está perdendo parte de massa cerebral. Ficou em casa conosco alguns dias. Minha mãe já não é mais a mesma. Professora que deu aula para mais de 1000 alunos durante a vida inteira, ensinou mais de 1000 pessoas a ler. Está passando grandes lutas agora. E como nós oramos por ela nesses dias, né, meu amor? Estivemos com ela ali. Você não entende, às vezes, as provações nas quais Deus te coloca. Mas Deus cuida de nós. Ele deu Cristo na cruz por nós. Ele não nos abandona. É por isso que um dos hinos que eu mais gosto do nosso cenário diz assim: Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará. Deus cuida de você. Não se desespere. É como aquela bela música que o Valim, que está aqui, me mandou. Que Deus usou para curar meu coração do luto do meu pai. Ela diz: não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Coragem, cristão. Confie no Senhor. Ele diz para você: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Confie no sustento do Senhor. Amém? E prepare-se para viver milagres e para glorificá-lo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como você tem enfrentado os dias de calamidade? Como enfrentar, pastor, os dias de calamidade? Obedeça ao chamado do Senhor. Confie no sustento do Senhor. Mas em último lugar, porque nós ainda temos que participar da mesa e terminar a assembleia, meu Deus, como enfrentar os dias de calamidade? Em último lugar, o texto nos diz: confie na intercessão do Senhor. Eu vou falar do profeta porque Elias aqui é tipo de Cristo, mas eu vou falar do Senhor porque Jesus é o profeta. Nós vamos ler aqui agora, irmãos, do versículo 17 em diante. Vamos ler responsivamente do 17 ao 24. Depois disso adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Vocês, 18. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Vocês. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Vocês. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse: vê, teu filho vive. Eu falei para vocês semana passada que Tiago disse que Elias era homem semelhante a nós. Eu falei: eu não sou semelhante a Elias, não. Meu Deus tem todo o poder, mas eu nunca orei e vi um menino ressuscitar ainda não. Já aconteceu com você? Comigo não aconteceu ainda não. Elias vive num tempo de muita dificuldade, irmão, e Deus maravilhoso resolve dar a ele alguns momentos de graça. Mas preste atenção, se você olha para o Antigo Testamento, Elias é tipo de Cristo. Elias é profeta e Jesus é o supremo profeta. A presença de Elias na casa daquela mulher significa que Jesus foi à casa daquela mulher. A presença de Elias em Sidom, fora de Israel, no meio dos gentios, é para mostrar que Deus é o Salvador de todas as nações. Deus não é somente o Salvador do seu povo Israel. E o menino daquela mulher morre. Elias é profeta, profeta simboliza a presença de Deus.
E tanto que quando ele morre, a mulher reclama para ele e disse: que fizeu o homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Elias representa a santidade de Deus. E ela acha que por causa da santidade de Deus, os pecados dela são manifestos, e Deus fez o filho dela morrer por causa dos pecados dela. E Elias falou: cadê o menino? Me dá o menino. Pegou o menino, subiu para o quarto, botou o menino na cama. Elias é profeta, Jesus é o supremo profeta. Elias tipifica Cristo. Mas Elias intercede pelo menino, como Jesus é o nosso sumo sacerdote, intercede ao Pai por nós. E Elias então ora ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E ele então estende-se 3 vezes sobre o menino. Ele simboliza Jesus. Jesus é a vida de Deus, irmão. Elias estende-se sobre o menino porque ele está cheio de vida. E diz o texto que ele se estende sobre o menino 3 vezes e clama: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Deus faz um milagre maravilhoso. Elias ora, fala com o seu Deus, ele tem comunhão com o seu Deus, deita sobre o menino 3 vezes, clama. É como se a vida passasse de Elias para o menino, e o menino ressuscita, irmão. E Elias então vai, diz o texto, e entrega o menino para sua mãe e disse: vê, olha aqui teu filho, está vivo, ele vive. E a mulher então disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Preste atenção, a mulher se converteu. Quando ela reconhece que Elias é o profeta, é como se ela estivesse nos dias de hoje e reconhecesse que Jesus é o profeta, o sacerdote e o rei. Eu reconheço que você é o servo do Senhor. Se ela estivesse nos dias de hoje, ela reconheceria que Jesus é o Filho de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias foi enviado pelo Senhor. Ela reconhece que Elias é o enviado de Deus. E ao reconhecer isso, ela reconhece que o Senhor é Deus. E ao reconhecer que o Senhor é Deus, querido amigo e irmão, ela está reconhecendo que a ressurreição do seu filho é um milagre de Deus. E ela agora então se torna uma mulher que crê em Deus. E no coração ela se torna judia. E ela é salva, porque ela confia na intercessão do profeta levantado por Deus. O nosso profeta, o nosso sumo sacerdote, irmãos, é Jesus. Ele é quem intercede por nós. E é impossível você olhar para esse texto e não se lembrar daquele dia que Jairo tinha sua filhinha quase à morte. Jairo é o principal da sinagoga de Cafarnaum. Ele pede a Jesus para curar sua filhinha. Jesus vai com ele. No meio do caminho, uma mulher toca na veste de Jesus. Jesus para, porque sentiu sair dele poder. A mulher conta toda a história, que durante 12 anos gastou tudo que tinha com os médicos, queridos amigos e irmãos, e nada curava. E ela tocou em Jesus e foi curada. E Jesus então abraça, trata com carinho e ministra sobre ela uma palavra de bênção. Nesse tempo a menina de Jairo morre. O pessoal fala: não incomodes mais o mestre. Jesus vira para ele: não temas, crê somente. E quando chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando lá. As carpideiras que eram contratadas para chorar: mau escândalo. Jesus falou assim: a menina só está dormindo. O povo riu da cara de Jesus. Jesus: tira todo mundo daqui. E entrou no quarto com o pai e com a mãe. E com a doçura que lhe é característica, pega na mão da menina e disse: Talitá cumi. A tradução literal é: menina, eu te digo, levanta-te. Mas é como se Jesus estivesse dizendo para ela: minha florzinha linda do meu coração, eu estou aqui, eu sou a vida. A morte tem que sair correndo quando a vida chega. Eu estou mandando você, minha menininha linda, levanta-te. Talitá cumi. A menina se levantou e Jesus a entregou para os seus pais, igual Elias entregou o menino para sua mãe. Jesus é o Filho de Deus, irmão. Elias aqui está tipificando Jesus. E nós podemos confiar na intercessão dele, porque ele não somente ressuscitou a filha de Jairo, mas porque ele morreu e foi cravado na cruz do Calvário, e foi sepultado, ficou 3 dias em sua tumba, e depois de 3 dias, ele mesmo ressuscitou, ele mesmo venceu a morte, para que todos reconhecessem que ele é designado como Filho de Deus.
que Ele é o Senhor, o Rei da glória. E Ele sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e a Bíblia diz lá em Hebreus que Ele vive sempre para interceder por nós. Então, meu irmão, confie na intercessão de Cristo, Ele morreu por você. Talvez você está enfrentando um momento de grande dificuldade. Saiba que a Bíblia diz que o Espírito geme dentro de você, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E o Espírito intercede conforme a mente do Senhor, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por você o tempo todo. Então, se você tem um grande intercessor como esse, que adentrou os céus, é o sumo sacerdote que morreu por você, por que você vai perder a esperança de viver? Mesmo que você esteja enfrentando momentos tão difíceis. Mas talvez você me diga, mas pastor, Jesus não está aqui para ressuscitar meu pai, não ressuscitou o meu, não está aqui para ressuscitar minha mãe, não está aqui para ressuscitar minha tia. Mas se ele estivesse aqui, provavelmente ele não faria isso. Porque nosso pai, nossa mãe, nossa tia que tem Cristo Jesus, está diante da face do Senhor. E está muito melhor do que nós estamos. E agora eles saíram desse mundo de decepção, desse mundo de traição, desse mundo de incompreensão, desse mundo de miséria, desse mundo em que as pessoas difamam e falam mal uma das outras, desse mundo de crise, de desgraça e de pecado. Eles estão com o Senhor, estão muito melhor do que nós. No último dia eles ressuscitarão, nós também teremos corpo glorificado, e nós estaremos juntos com eles durante toda a eternidade, porque o intercessor que morreu por nós intercede a nosso favor, porque pagou a nossa dívida na cruz. Nós temos vida eterna, irmãos. A nossa vida não acaba aqui. Esse mundo não é a última palavra. Nós não chegamos no final da história. É por isso que se você enfrentou uma tragédia, se você teve uma grande perda, se você teve que retroceder em algo, se você está vivo, glória a Deus, você pode recomeçar de novo. E ainda que você tenha fracassos nessa vida, e ainda que você enfrente angústias aqui, preste atenção, ainda que tudo dê errado aqui, você ainda não chegou em casa. Lembre da história do grande missionário, Jonathan Goforth, que dedica a sua vida pregando o Evangelho num campo inóspito. Quando volta para o Reino Unido, acha que vai ser muito bem recebido, está dentro do seu navio, vê uma banda no cais, ele, mulher, nós vamos ser bem recebidos. Quando a embarcação vai chegando, ele descobre que tem um político no barco que foi bem tratado. Chegando lá, ninguém o recebe. Ele vai para sua casa, aluga alguém para levar suas malinhas, e ninguém o recebeu. Ninguém da igreja foi abraçar o missionário que dedicou a vida inteira pregando o Evangelho. O missionário ficou perplexo, se questionando, será que valeu a pena? A vida inteira pregando, ninguém está aqui para falar, você foi uma bênção, eu admirava você, que testemunho maravilhoso. E a senhora perplexa, arrumando a casa, ele saiu para passear, triste, chorando e orando. Depois ele volta sorrindo, depois de alguns instantes, ele diz, mulher, eu entendi, porque não tinha ninguém para nos receber. É porque nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Se alguém não te reconheceu aqui, se alguém não apertou sua mão aqui, se alguém não te abraçou aqui, se alguém não fez o que você merecia nesse mundo, não se importe, você ainda não chegou em casa. Louvores neste mundo são efêmeros. As mesmas pessoas que te louvam hoje gritam crucifica amanhã. Mas quando você chegar em casa, você vai ouvir o rei dizer, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra na festa que eu preparei para você. Preste atenção, meu irmão. Há muitas pessoas que recebem o seu tesouro nessa vida. É por isso que nós não deveríamos nos angustiar quando nós vemos muitas pessoas prosperando nessa vida e nós não temos tanto assim. Lembra do que Jesus disse ao rico? Tu recebeste os teus bens em vida e Lázaro o sofrimento. Agora aqui ele é rico e você está recebendo as suas penas. É por isso que Jesus disse que nós deveríamos nos preocupar quando todos falassem bem de nós. Porque isso pode ser que nós somos infiéis.
Os pais dos judeus falaram mal dos profetas, está em Lucas 6. Então, se ninguém fala mal de nós, nós somos infiéis a Deus. Agora, se um fala mal de nós, aleluia, nós estamos no caminho certo. Glória a Deus. Tá? Então, meu querido amigo e irmão, o elogio daqui não vale nada, mas o que você vai receber na eternidade, uau! Esse é o que importa. Então, olhe para a cruz, confie na intercessão do Rei Jesus, se alegre na salvação que Ele te deu, e entenda que ainda que você enfrente problemas aqui, Jesus morreu por você, Ele intercede por você, Ele te fortalece, Ele te abençoa, Ele não te abandona, Ele te dá a vitória. Ao final dessa mensagem eu quero perguntar a você, como você tem enfrentado as calamidades da sua vida? Você está chorando demais? Você está dodói demais? Você está focando muito no problema? Pasme comigo. Jesus morreu por você. Então, nesse momento de crise, entenda o que o Senhor requer de você e diga: Senhor, eis-me aqui. Faça na minha vida a tua vontade. Obedeça ao chamado do Senhor. Não se desespere, Ele vai te sustentar. A farinha não vai acabar, nem o azeite. Talvez não tenha muita carne, mas se você comer uma tapioquinha molhada no azeite, aleluia, já vai ser uma bênção, glória a Deus. Tá? E sobretudo, confie no seu Redentor, porque Ele morreu por você, venceu a morte, intercede por você e disse para você que nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Que Deus te dê vitória nas suas crises. Que Deus te dê vitória na sua tristeza. Que Deus te dê vitória nas suas lutas. Que Deus te levante da calamidade em nome de Jesus. Que você seja vitorioso. Mas, sobretudo, obedeça ao chamado do Senhor. Confie no sustento do Senhor. E confie no seu intercessor, que é Jesus, que morreu na cruz para te salvar. Que Deus te dê vitória em todas as suas calamidades e lutas. Em nome de Jesus. Amém.